Vamos lá para mais um vídeo da série Erros comuns ao iniciar em programação funcional em Java. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Manuel Campos e eu vou deixar o link aqui na descrição para a playlist do curso de programação funcional em Java, que tem outros vídeos dessa série, além de muito mais. Lembrando que para acompanhar essa aula, você vai precisar fazer o download do projeto, cujo link também está aqui na descrição. Bora aqui para o IntelliJ, onde eu abri a classe código funcional ruim, que a gente tem esse método código ruim 7, que a gente vai ver o que tem de errado nesse código. Ele de início ele tem um mapa onde a chave é um estado e o valor é o total de cidades daquele estado. E o código usa o recurso de stream para filtrar os estados que têm mais de 300 cidades. E no final criar um novo mapa usando o collector toMap. Eu vou abrir o construtor aqui e vou apagar as chamadas dos métodos das aulas anteriores e vou executar esse código. E aqui o resultado é isso aqui, ó. Eu tenho Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Bahia com mais de 300 cidades, da lista de estados que eu criei aqui. E qual que é o problema? É você achar que no momento que você coletar os dados para um novo mapa, que é o que a gente fez aqui com o toMap, as chaves nesse novo mapa, que são os estados nesse caso, vão estar na mesma ordem do mapa original. Vamos lá conferir isso. Ele mostrou primeiro o Rio Grande do Sul, que está aqui, depois mostrou Minas Gerais, que está antes do Rio Grande do Sul. Aí mostrou São Paulo, estando depois de Minas Gerais, e por último mostrou Bahia, que na verdade está lá no início, é o primeiro elemento. Então essa ordem aqui não necessariamente vai ser a mesma ordem em que os elementos estão na tua estrutura, no teu mapa original. Mas isso não é um problema só com programação funcional, isso pode acontecer inclusive com programação estruturada se você estiver criando um novo mapa a partir de um mapa anterior. E aí como é que a gente resolve? Nesse caso eu vou resolver diretamente aqui. Primeiro que esse map.off, o que ele cria é um hash map. E esse tipo de mapa, ele não garante a ordem dos elementos. A gente tem outras opções, como Linked Hash Map, que ele vai manter os elementos na mesma ordem em que eles foram inseridos. Ou, por exemplo, o Tree Map, que vai manter os elementos pela ordem natural da chave. Como a chave é uma string que contém a sigla de um estado, então ele vai ordenar de forma alfabética. O map.off é a forma hoje mais fácil de você criar um mapa cuja quantidade de elementos não vai mudar. Mas a gente não tem como escolher qual tipo de mapa será criado. Ele sempre vai criar um hash map. E se eu quero um tipo de mapa específico como o tree map, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu coloco um new tree map e passo o resultado do map.off como parâmetro para o construtor do tree map, fechando aqui o parênteses. E só incluir o menor e maior porque TreeMap é uma classe genérica. Mas só isso pode não resolver o problema. Você não tem garantia de que o resultado final vai estar na mesma ordem que está aqui. Então quando eu executei, olha lá, ó, a Bahia apareceu como o último, mas na verdade ela é a primeira. Então o que eu tenho que fazer? Como eu estou criando um novo mapa usando o collector toMap, esse collector, a versão mais simples pede dois parâmetros que são duas funções, a KeyMapper e a ValueMapper. Mas o toMap tem uma outra versão que tem 4 parâmetros, onde esse último parâmetro é uma MapFactory. Só que para eu chamar essa versão do toMap, eu preciso passar o terceiro parâmetro. Esse terceiro parâmetro é uma merge function que a gente já usou num vídeo anterior dessa série. Essa merge function é uma binary operator, que é uma função que recebe dois valores de um tipo e devolve um único valor do mesmo tipo. Nesse caso, um inteiro. Como eu estou criando um novo mapa onde o valor é o total de cidades, para eu usar essa versão que recebe 4 parâmetros, que o último parâmetro é esse MapFactory, eu tenho que passar o terceiro parâmetro, que é essa merge function, que a gente já usou num vídeo anterior dessa série. O que essa função faz? Se ela encontrar o mesmo estado duas vezes na estrutura de dados original, eu tenho que decidir o que eu faço com esses dois estados, com a quantidade de cidades desses dois estados. Essa função, ela é uma binary operator que a gente já usou anteriormente, que é uma função que vai receber dois valores e devolver um único valor do mesmo tipo de entrada. Como é uma binary operator de integer, ela vai receber dois inteiros, que representa o total de cidades
que foi encontrado para um estado que aparece 2 vezes e eu tenho que devolver um valor só no final. Então eu crio uma lambda aqui que receberia, por exemplo, total 1 e total 2, que seria o total de cidades do primeiro estado e o total de cidades do segundo estado que está duplicado. Digamos que ele encontra Bahia 2 vezes. Então aqui vai ser o total de cidades da Bahia que apareceu uma vez e o total de cidades da Bahia que apareceu 2 vezes. Só que como a nossa estrutura de dados original é um mapa, eu não tenho como ter uma chave duplicada, não tenho como ter Bahia 2 vezes. Mas a função toMap, ela vai me exigir que eu passe uma função, só que essa função ela simplesmente não vai ser chamada para essa minha estrutura de dados, para esse meu mapa original, porque não tem como ter chaves duplicadas. Então aqui a única coisa que eu teria que fazer é decidir, tá? Se essa função fosse chamada, que nesse caso não vai ser, o que você quer fazer? Você quer somar o total de cada um dos estados que apareceram 2 vezes? Você quer considerar que vai usar apenas o total de cidades do primeiro estado ou apenas o total de cidades do segundo estado que está duplicado? Então aqui tanto faz. Eu, por exemplo, posso dizer assim, ó, pega aí o total 2, que seria o total do estado que aparece pela segunda vez. Essa função, de fato, ela não vai ser chamada como eu acabei de explicar. E, inclusive, como eu estou usando apenas o total 2 e estou com o Java 22 aqui configurado, eu posso colocar um underline aqui no total 1 para dizer que eu quero ignorar esse parâmetro. Eu não posso simplesmente apagar, porque aí essa função deixa de ser uma by function, ela não recebe 2 parâmetros. O underline é só para ignorar esse parâmetro e assim você não consegue nem sequer acessar ele, porque é um parâmetro sem nome. Ele vai existir, mas eu não consigo acessar ele aqui dentro da minha expressão lambda. Então ele é só ignorado. Ele está lá, mas eu não uso. E aqui esse último parênteses está fechando o collect. E esse penúltimo aqui está fechando o toMap. Então depois aqui do total 2 eu vou colocar uma outra vírgula para eu passar aquele quarto parâmetro que é a função mapFactory, que é uma fábrica de mapas. Essa função é do tipo supplier, que a gente já viu na aula específica sobre interfaces funcionais. Um supplier é uma função fornecedora, que não recebe nada e devolve alguma coisa. Nesse caso, ela tem que devolver um mapa, cuja chave é string e os valores são integer, que é exatamente o tipo do nosso mapa original. Porque a gente está criando um novo mapa, mas a gente está pegando a chave do jeito que vem e o valor do jeito que vem, sem fazer nenhuma modificação. A gente só está filtrando esse mapa, a gente não está alterando a estrutura dos dados. Então, se eu tenho que criar um supply ele não tem parâmetros e ele devolve alguma coisa. E aqui o que eu tenho que devolver é só o meu novo mapa do tipo que eu quero, fazendo, por exemplo, um new tree map. E o que eu estou fazendo aqui é simplesmente chamar o construtor da classe TreeMap. O construtor é uma função. E aqui o que ele está me sugerindo em amarelo, se eu pressionar Alt e Enter, é justamente substituir essa lambda por uma referência de método. E assim fica muito mais sucinto, eu não preciso me preocupar com o menor e maior do generics, e ele vai chamar o construtor do TreeMap para mim. Quando eu executar, vamos lá conferir a ordem original. A gente tem primeiro Bahia, tá aqui Bahia, Minas Gerais vem em seguida, lá embaixo, aí depois vem Rio Grande do Sul, tá aqui, e por último São Paulo, tá aqui, dos estados que tem mais do que 300 cidades. Então, recapitulando, só para criar um mapa normal, a gente faria simplesmente isso aqui. Mas para eu decidir qual tipo de mapa eu quero criar, eu preciso chamar a versão do toMap que recebe 4 parâmetros. Esse terceiro parâmetro, por mais que ele não esteja tendo utilidade aqui, eu preciso passar. Que esse aqui é uma função que seria chamado se ele encontrasse o mesmo estado 2 vezes na minha estrutura de dados original, que a gente não tem porque a minha estrutura de dados é um mapa que não aceita isso. Mas eu não posso simplesmente apagar isso porque eu não tenho uma versão do toMap que aceita 3 parâmetros desses tipos aqui. E agora, para a gente finalizar, vamos para o método código ruim 8. Esse método simplesmente pega essa lista de listas de cidades que estão aqui ordenadas pela letra inicial. Eu tenho cidades com A, cidades com B aqui e novamente cidades com B aqui. Então ele pega essa lista de listas e cria uma lista de strings.
Ou seja, ele converte aquela estrutura bidimensional, lista de listas, em uma estrutura unidimensional, lista de strings. E aqui eu tenho uma lista com todas as cidades, independente de qual letra começa o nome da cidade. E qual que é o problema com esse código? Não é bem um problema, é simplesmente uma questão de má prática. Como a gente está usando Java 22, eu não preciso chamar o collect_toList. Eu posso chamar o método aqui diretamente e o resultado é exatamente o mesmo. O que é que muda? É que o toList vai criar uma lista não modificável, que não me permite adicionar ou remover elementos da lista. E era justamente o que o próprio IntelliJ estava sugerindo aqui. Se você pressionar Alt e Enter, a sugestão é substituir o collect diretamente pelo toList. Por boa prática, se você não precisa no final adicionar e remover elementos na lista que foi criada, não use o collect_toList, use o toList diretamente. E assim o teu código vai ficar muito menos suscetível a bugs, porque ninguém vai conseguir modificar a lista. Então por esse vídeo é isso. Se você gostou das dicas que foram apresentadas nessa série, não deixe de curtir e deixar o seu comentário aqui embaixo, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Me diz aí, das dicas que foram apresentadas, quais você ainda não conhecia? E a gente se vê numa próxima aula.